Ei, presta atenção, velho. Não sai desse vídeo aqui até ele acabar, porque isso aqui vai ser um divisor de águas na tua vida. O que eu vou te falar agora, nesses próximos segundos, vai explodir a tua cabeça assim como explodiu a minha no que diz respeito à organização da sua vida. Presta atenção. Tem coisa que não tá acontecendo na sua vida ainda, porque você não se organizou. Mano, presta atenção nessa frase. Se organizar é abrir espaço para Deus agir. Tem coisa que Deus está prontinho para liberar na sua vida, só que por conta de você ser desorganizado, ainda não aconteceu. Cara, pelo amor de Deus, esse vídeo aqui ele tá doendo tanto em você quanto em mim. Eu sei que tá doendo, eu sei que tá batendo aí em você. Por quê? Eu também, cara, sempre sofri com esse lance de organização. Não sobre a organização física. Eu sempre fui muito bem organizado na questão física dos lugares. Uma vez ou outra, sempre deixei uma coisinha fora do lugar, mas num geral eu sempre fui um cara organizado. Meu guarda-roupa sempre foi organizado, meu quarto, minhas coisas, enfim. E quando eu casei, continuou da mesma forma. É claro que a esposa tem um nível de exigência a mais, né? Mas eu me considero um cara organizado. E cara, o que eu tô querendo te falar aqui agora não é sobre essa organização física apenas. Se você for um cara desorganizado, uma mulher desorganizada fisicamente, isso cabe pra você. Mas presta atenção, eu tô falando sobre rotina, agenda, sobre você saber exatamente as tarefas que você precisa fazer. Presta atenção, cara. Se organizar é abrir espaço para Deus agir. Uma vez eu estava no meio de uma live, há mais ou menos uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, e Deus soprou isso no meu coração. Se organizar é abrir espaço para Deus agir. Na hora, eu pensei assim, cara, será que foi realmente Deus que me falou isso? Porque Deus é tão poderoso, ele pode fazer independente se eu tô organizado ou se eu tô desorganizado. O poder dele pode agir, pode acontecer de qualquer forma. É aí que você se engana. E eu vou te provar biblicamente que é necessário que você se organize a partir de hoje, a partir desse momento. Comece a organizar a tua vida, porque tem coisas que Deus tá prontinho para fazer, só que ainda não aconteceu porque você está sendo desorganizado, porque você não está colocando prioridade nas coisas que precisam ser colocadas, porque você não está definindo o que precisa ser feito. E um grande erro que acontece, que pode estar acontecendo com você nesse momento e que estava acontecendo comigo até eu receber esse direcionamento de Deus, é o seguinte, presta atenção. Eu tô falando muito presta atenção porque, cara, hoje é muito fácil de você perder a atenção. E se você perder um segundo, um minuto, talvez, do que eu tô te falando aqui, você pode perder a chave que vai mudar a tua vida no que diz respeito à organização da tua rotina e da tua vida. Então, vamos lá. Cara, o que acontecia comigo? Natural. Eu tinha uma vida antes de casar. Eu passei a ter outra vida depois que eu casei. E eu passei a ter uma outra vida depois que a minha filha nasceu. Então, nós precisamos entender o seguinte, um erro que eu cometia no passado. Quando eu casei, eu tava buscando ter a mesma rotina que eu tinha quando eu era solteiro. No sentido de, cara, quando chegava à noite, eu não queria, sei lá, assistir um filme. Eu gostava de assistir palestra, gostava de assistir live de desenvolvimento pessoal, sei lá, gostava de fazer qualquer outra coisa que trouxesse isso pra mim, esse lance do crescimento, gostava de estudar, enfim. E até mesmo dormir cedo. Tinha dia que era 8 horas da noite eu tava dormindo. Só que quando eu casei, a Joyce, ela veio num outro modelo. Ela gostava de dormir mais tarde, à noite ela gostava de assistir um filme, de ficar mexendo no celular. E eu, cara, precisei começar a me adaptar à rotina. Então ela se adaptou um pouco àquilo que eu gostava e eu me adaptei um pouco àquilo que ela gostava. Nenhum dos dois perdeu a essência, mas a gente se adaptou e criou uma essência nova a respeito de quem nós somos a partir de agora. Só que qual que era o grande erro que acontecia comigo? Eu queria encaixar uma nova agenda, na verdade, eu queria encaixar uma nova vida na velha agenda que eu tinha. E isso pode estar acontecendo com você hoje. Você pode parar para pensar que, cara, de um ano para trás mudou muita coisa na tua vida. E se não mudou, cara, talvez você tá num caminho aí que não tá muito legal não. Porque as coisas precisam mudar, cara. As coisas precisam acontecer. Você não pode ser a mesma pessoa de, sei lá, de um ano atrás, de 6 meses atrás, de 3 meses atrás. Você precisa estar crescendo, você precisa estar se desenvolvendo, você precisa ter novas experiências com Deus, você precisa ler novos livros, você precisa fazer coisas novas, cara. Criar novas experiências, criar novos repertórios, novos conhecimentos, entendeu? E aí,
O que que acontece? Você pode estar enfrentando um tipo de problema muito comum que era o que eu estava enfrentando. Eu falava, poxa, eu não consigo me organizar, mas claro que eu não consigo me organizar. Eu tô querendo colocar a agenda que eu tinha na nova vida, então não faz sentido. Então a primeira coisa que você precisa fazer você precisa olhar para o seu contexto de vida atual. Olha para o teu momento de vida atual. Como que tá esse contexto de vida? Cara, mudou muita coisa? O que que mudou? Coisa que você fazia antes, que agora, sei lá, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem mais um filho, você mudou de cidade, você mudou de casa. E, enfim, tem coisa que não dá para fazer da forma como você fazia antes, mas o que não dá para continuar é sendo desorganizado. E eu vou te mostrar agora, biblicamente, como que isso é verdade, como que nós precisamos nos organizar para que Deus faça as coisas na nossa vida. Presta atenção. E no final desse vídeo eu vou entregar uma cereja do bolo fantástica para você. Presta atenção. Em Josué 3, do versículo 5 ao 9, diz o seguinte, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Enfim, vamos parar aqui. Primeiro ponto, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Primeira coisa, a ordem aqui foi, santifiquem-se. O que isso significa? Se preparem, entende? Se preparem, comece a se arrepender do que tem que se arrepender, começa a mudar o que tem que mudar, começa a olhar para onde tem que olhar, começa a se organizar do jeito que precisa se organizar. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, primeiro ponto, antes de Deus se manifestar e fazer algo grande, ele sempre pede uma organização. Tem uma outra passagem muito interessante, que é quando Elias está enfrentando os profetas lá de Baal, e aí eles começam a querer desafiar o Deus de Elias, que é o nosso Deus, e Elias fala, então tá bom, então vamos lá, vamos ver quem responde primeiro, Baal ou Deus verdadeiro, né? E aí os profetas fazem de tudo e nada acontece. E aí o que Elias faz? Elias começa a preparar um altar, e aí ele prepara da forma correta, ele cava lá uma vala em volta, ele coloca algo lá no meio, eu não sei exatamente agora te especificar quais são todas as coisas, mas eu sei que existiu uma organização antes de Deus se manifestar. Foi só um versículo a mais que eu lembrei de todos que eu separei aqui, Tem um outro versículo lá em Êxodo 19:10, que diz o seguinte, é quando Moisés está lá com o povo no deserto, e aí tá escrito assim, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Mano, olha isso aqui. Deus ia descer, e antes dele descer, ele pede para Moisés dar uma ordem, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Mais uma vez, Deus dizendo, olha, se organizem, lavem suas vestes, se santifiquem, se preparem, porque amanhã eu vou descer, e vocês vão poder viver da minha presença. Olha que louco isso, cara. Tem mais um, aí você vai falar assim, não Douglas, mas isso era no Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento agora. Tá lá em Marcos 6, a primeira multiplicação dos pães, né, que conta do 30 ao 56, mas eu vou ler a parte específica aqui. Tá uma multidão lá no deserto e Jesus precisa fazer algo, né, para alimentar eles. E os discípulos falam assim, Senhor, mestre, a gente não tem comida para todo mundo. E aí Jesus fala assim, e o que a gente tem? Aí eles falam assim, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes. E aí, olha que louco isso. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Só tinha 5 pães e 2 peixes. E alimentou 5.000 homens. Só que aonde está o detalhe aqui dessa passagem? Então Jesus ordenou que fizessem o povo assentar-se em grupos na grama verde. Primeiro, então tá bom, pega todo mundo aí, ó, tá todo o povo aqui, ó, vamos organizar esse povo. Faz com que todo mundo sente aqui, ó, em grupos na grama verde, em grupos de 100 e de 50. Então vai, vamos lá, ó. Aqui tem 100, aqui tem 50, aqui tem 100, aqui tem 50, separa todo mundo. Beleza, agora que organizou, me dá o pão aqui, que eu vou agradecer ao Pai e a multiplicação vai acontecer. Eu te trouxe 3 passagens aqui para te mostrar que sempre antes de Deus manifestar algo na vida de qualquer pessoa aqui, ou diante desse povo que a gente está lendo aqui, ou até mesmo na tua vida, que eu tô falando com você agora aqui, né? Presta atenção. Cara, Deus necessita que nós nos organizemos para que Ele manifeste aquilo que Ele precisa fazer. Não tem como, cara, não tem como Deus fazer algo grandioso na tua vida sendo que você não está minimamente organizado para aquilo que Ele vai fazer. Entende? A gente precisa estar minimamente organizado, minimamente preparado para aquilo que Deus quer fazer. A gente precisa pelo menos saber as coisas que nós temos no nosso dia, as tarefas que nós precisamos fazer. Não estou falando para você ser o bitolado, a bitolada da agenda, que você tem que cumprir exatamente tudo que está lá e não pode fazer nada do que está fora, e que se fizer você fica doido e ter uma lista de tarefas. Cara, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre você ter pelo menos minimamente essas coisas organizadas. Sabe, você organizar minimamente as suas finanças, minimamente o seu dia, a sua rotina, você entender, ó, na primeira hora da manhã eu faço isso, na segunda hora da manhã eu faço isso, na hora do almoço é isso, o horário aonde eu paro para atender os meus clientes é isso, ter ali os seus clientes organizados, organizar a sua empresa, as finanças da sua empresa, organizar suas finanças pessoais, organizar sua alimentação, sua vida. Não dá pra gente viver de uma forma desregrada e achar que Deus vai se manifestar no meio da bagunça. Deixa eu te falar, se você ainda não conheceu verdadeiramente quem Deus é e a tua vida tá uma bagunça, assim como a minha tava antes de conhecer Jesus, cara, entenda uma coisa, Jesus não tem medo da sua bagunça. Essa foi a palavra que me levou até Jesus, de certa forma, foi uma das palavras que mais me aproximou dele, que foi: Jesus não tem medo da tua bagunça. Por quê? A minha vida estava toda desorganizada em relação a pecado, a coisas que eu fazia, eu estava perdido, eu não conhecia o Pai. Mas aí naquele momento eu entendi que Deus não tinha medo da minha bagunça, Ele não tinha medo da desorganização da minha vida. Por quê? Porque Ele era o único que conseguiria entrar e resolver aquele problema. E aí quando eu abri espaço para Ele entrar, Ele entrou e organizou. E a partir do momento em que nós entendemos quem Deus é, por mais que a sua vida possa estar meio desorganizada agora, peça ajuda a Jesus. Peça ajuda para Ele, fala assim: Jesus, entra hoje, entra na minha rotina hoje, entra na minha vida hoje, me ajuda a organizar tudo aquilo que está desorganizado, e começa a se preparar, e começa a ouvir a voz de Deus, para você começar a organizar a tua vida, para você organizar a tua rotina, para você organizar o teu dia. Eu não sei em qual área da tua vida isso aqui está batendo, mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente fica colocando na conta de Deus aquilo que na verdade deveria estar na nossa conta. E aí a gente vai orar diante de Deus e pedir coisas para Ele, e a gente começa a falar assim: meu, parece que Deus não tá me ouvindo, parece que eu não sei orar, parece que isso, parece que aquilo, parece que esse negócio não funciona. Por quê? Porque a gente está colocando na conta de Deus aquilo que deveria estar na nossa conta. A gente está falando: Deus, faça essa coisa extraordinária na minha vida, e Deus está falando: tá bom, se organiza que eu faço. Só falta isso para que as coisas aconteçam. Só que muitas vezes a gente acha que, tem um jargão que diz assim, ó: cara, nem tudo é para Deus. Tem coisa que é para você fazer. Eu acredito que tudo é de Deus. Só que aí tem um versículo que diz o seguinte, lá em Eclesiastes 8:5, que diz assim, ó: quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Entenda uma coisa, tudo é de Deus. Só que você precisa entender que tem coisas que Deus falou assim, ó: isso daqui você conquista orando, isso daqui você conquista jejuando, isso daqui você conquista se organizando. A gente precisa entender que tudo é de Deus,
Só que Deus fez uma coisa para ser feita de cada modo. Desculpa, Deus fez cada coisa, não uma coisa, né? Deus fez cada coisa para acontecer de uma determinada forma. Tem gente que fala assim, cara, a ciência invalida Deus. Na minha visão, a ciência não invalida Deus. Na minha visão, a ciência ela só descobre como Deus fez. Entende? A ciência vai lá, uau, nossa, descobrimos que acontece desse jeito. Parabéns, você descobriu o jeito que Deus determinou que aquilo acontecesse, mas você não invalidou Deus, você só descobriu o jeito que ele faz. A própria palavra diz que quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Então você precisa entender que tudo é de Deus, mas nem tudo é Ele que tem que colocar a mão para fazer. Se você precisa começar a discernir, peraí, tem algo que eu estou pedindo para Deus, e se esse algo está de acordo com a vontade dele, por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Aí você volta para você. E aí você fala, opa, peraí, tá faltando eu me organizar. Tá faltando eu fazer isso daqui, tá faltando eu fazer aquilo ali. E aí quando a gente começa a se alinhar com aquilo que a gente precisa fazer e as nossas orações, elas estão alinhadas com as nossas ações e tá alinhada com a vontade de Deus. E como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Que é aquilo que tá na Bíblia, pum! Aí a coisa começa a acontecer. E aí você para de ser uma pessoa que vai só falar com Deus na hora de uma emergência e você fica choramingando diante da presença de Deus. Por que que isso não acontece? Por que que isso não acontece? Eu tô falando que eu era essa pessoa. Por que que isso não acontece? Por que que isso não acontece? Claro que não acontece, porque na conta, na equação, tem uma parte aqui que não tá fechando. E qual é? Que é a nossa, é a tua. É fazer o que tem que ser feito. Então, diante de tudo isso que eu te falei, eu quero te pedir uma coisa agora. Fecha esse vídeo. Vai orar a Deus, vai pedir para o Espírito Santo, ei, o que eu preciso fazer a respeito de organização, Deus? Qual é a área da minha vida que eu preciso organizar? Se tá te faltando clareza, porque tem muitos aqui que o vídeo inteiro falou com você e você já entendeu o que precisa ser feito. Pega a área da tua vida que precisa ser organizado, comece a organizar, tem muito aplicativo, tem muita coisa boa hoje para você se organizar. Começa a se ajustar, não traga peso para tua rotina, traga leveza. A organização é para trazer leveza. Fica atento a isso. Então, se esse vídeo fez sentido para você, aperta o like, tá bom? Se inscreve no canal e o que eu sempre falo, pega esse botão aqui do compartilhar, tá bom? E compartilha com 1, 2, 3, a pessoa que veio na tua mente agora. Porque essa pessoa muito provavelmente pode estar orando nesse momento pela solução que você acabou de receber. Então compartilha esse vídeo, fechou? Tamo junto, Deus abençoe muito sua vida e vai se organizar.